que pedem, né? Aí, glória a Deus. Senhor Deus, nós estamos nesse momento aqui reunidos, ó Pai, com o objetivo de estudarmos, Senhor Deus, a tua palavra, ou assuntos hoje tão atuais, mas olhando de acordo com a tua palavra, qual a instrução que a tua palavra dá para nós. Portanto, Senhor Deus, como a tua palavra é viva, nós pedimos, Senhor, que tu estejas avivando-a em nossos corações, falando, Senhor Deus, de uma maneira clara, específica para cada um. Sabemos que isso é um alvo da tua palavra. Quando a gente estuda, um pega uma parte que é essencial para a caminhada dele, o outro pega outra parte, e nós entendemos que esse é o trabalho do teu Espírito em nós. Portanto, Senhor, damos liberdade ao teu Espírito, somente ao teu Espírito, para ministrar ao nosso espírito, Senhor. Que tudo que não provém de ti seja banido em nossas vidas. Pai, nós aproveitamos nesse momento para colocarmos a nossa casa diante de ti. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, sob o controle das nossas casas, que as tuas asas estejam sobre as nossas vidas. Ó Pai, guarda, que haja provisão, Senhor, que não haja falta. A gente tem ouvido palavras de falta, Senhor, mas cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos, nós nos colocamos, Senhor Deus, debaixo das tuas mãos poderosas, porque cremos, Senhor, que de ti vem salvação, de ti vem a provisão, de ti vem a proteção para todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a nossa casa, guarda, proteja, Senhor, que todos estejam protegidos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, Senhor Deus. É o nosso clamor a ti, Senhor, é a nossa oração, Senhor Deus, que depositamos no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pelas nossas casas, viu, queridos? É um tempo difícil. Não pense assim, eu amo ao Senhor, todos aqui na minha casa servem ao Senhor, então eu estou descansado nisso. Não esqueçam de colocar a sua casa e os seus diante de Deus todos os dias. Aguarda a proteção de Deus, porque os dias são maus. A gente tem palavras que têm sido falado que a iniquidade nesse tempo multiplicou, e nem precisava ser profeta falando para a gente basta abrir os nossos olhos que a gente vai ver aí o que está acontecendo à volta. Então, a gente tem que proteger a nossa casa e os nossos sempre, colocando diante de Deus, sim. Em nome de Jesus, Deus é nosso Deus. Benção, tia está aqui no zap aqui, glória a Deus. Amém, vamos nós aqui. Eu hoje escolhi esse tema aqui, ordem no caos, né? E eu botei como subtítulo, crise. Por que foi escolhido esse tema? Por conta de tudo que está acontecendo, né? Na nossa nação, né, principalmente, mas a gente tem sabido notícias de China, de Portugal, de Bolívia, Paraguai, tem uma série de lugares em que está havendo essa ebulição. E aí eu falei, vamos estar conversando sobre isso à luz da palavra de Deus, né? Aí, ordem no caos, eu coloquei esse versículo, que é o primeiro versículo da palavra de Deus. Deixa eu aqui tirar qualquer som que possa estar atrapalhando aqui a gente. Ok. O primeiro versículo, né? O primeiro capítulo 1 de Gênesis, versículo 2 e 3, diz assim:
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, quer dizer, nas trevas, no abismo, mas o Espírito pairando, e daí ouve-se a voz de Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículos 2 e 3. Daqui eu já pego a primeira coisa para a gente refletir em cima da palavra de Deus. Eu gosto sempre de trazer a palavra de Deus para a minha vida, né? E quando há caos, quando há trevas, quando há coisas fora do lugar, eu gosto de saber que o Espírito de Deus está pairando sobre tudo e que o nosso Deus está vendo toda a história. E aqui, no primeiro capítulo, tem uma direção, e disse Deus, haja luz, né? É uma palavra de Deus em cima do caos, em cima da confusão, em cima das trevas, né? Haja luz e houve luz. No mesmo versículo está assim: haja luz, Deus falou, e aí aconteceu. Houve luz, a consequência da fala de Deus. E eu creio que podemos declarar a fala de Deus sobre um ambiente que está cercado de caos. Devemos declarar a nossa voz, que haja luz, que o Espírito de Deus esteja aqui ordenando tudo. Eu não sei qual é a crise, eu tenho declarado aqui na minha casa, haja luz, e tenho declarado sobre a nação, a minha nação, haja luz. E a gente tem estudado, né, que Jesus se apresenta, eu sou a luz, né? Então a gente tem declarado que quando a luz chega, a treva tem que sumir. Então, um princípio aí de Deus, nas trevas, para as trevas, devemos declarar a luz do nosso Deus. E aí eu botei uma pergunta aqui, né? O que fazermos em tempos de caos? O que fazermos em tempos de crise? O que fazermos em meio a confusões ao nosso redor? Seja aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você vislumbrou confusão, o que a Bíblia dá como direção para nós fazermos quando tem um caos ao nosso redor. E eu botei primeira coisa, olharmos para Jesus. Por quê? Jesus se apresenta na palavra como a luz, como a paz em meio à guerra, né? Então, eu preciso parar, tirar os meus olhos da confusão e fixar, levar os meus olhos para Jesus, já que ele se apresentou como a luz do mundo, como a paz para os homens, eu tenho que primeira opção na minha vida é olhar para ele. Agora, break. É isso que fazemos? Uhum. Na hora que dá turbulência. Ontem teve uma turbulência aqui em casa, né, amor? Foi. E a Adalberta assim, veio e falou, vai dar tudo certo, vai acalmar, as coisas vai acalmar. Eu creio que eu preciso desse contraponto, assim, sempre. Talvez você não, mas eu preciso de alguém que chama assim, ei, calma, né? E me faça parar e pensar. E eu fui lá para dentro, aí tomei banho, orei, fiquei lá dentro, já deitei, falando com Deus, o Senhor é o meu Deus, né? Até acalmar. E hoje, né? De manhã logo tudo acalmou, né, amor? Graças a Deus. Mas a primeira coisa, mesmo, queridos, que não seja o nosso pensamento imediato, mas esse deve ser o nosso
primeiro passo. Tem caos, tem problema, tem confusão a nosso redor. A palavra de Deus recomenda para eu deixar de olhar para o que está à minha volta e olhar para Jesus. Aí eu botei assim, só ele é a paz em meias trevas. Em Hebreus 12:2 diz assim, para corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador de nossa fé, Jesus. Isso significa não perdermos tempo olhando a nossa volta, mas fixarmos o nosso olhar, a nossa esperança em Jesus. Difícil, queridos, cumprir isso. Parece assim que a coisa é fácil, mas não é. Por que não é fácil? Porque o nosso olho está aberto, porque nosso ouvido está ouvindo o barulho de confusão, nosso olho está vendo a confusão, mas a palavra de Deus fala para eu não olhar para isso e olhar para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que fixar o olho dele. Então, em meio às trevas, em meio à confusão, primeira coisa que eu devo pegar para mim é deixar, às vezes precisa a gente fechar os nossos olhos naturais e abrir os nossos olhos espirituais. Fechar o nosso ouvido natural e abrir o nosso ouvido espiritual. Eu já falei aqui em alguns momentos que nós temos os sentidos naturais, que são 5, e temos os sentidos espirituais. Há pessoas que têm uma facilidade tremenda de ver o espiritual, elas veem batalha, elas veem anjo. Ah, Gil, você está falando de coisa doida assim? Não, eu estou falando de coisas que tem na Bíblia. Na Bíblia. O profeta fala assim, abre os olhos desse moço para que ele veja, porque mais são os que estão conosco nessa batalha do que os que estão contra essa batalha. E às vezes a gente fica, queridos, tão natural, porque a gente acorda, está aqui no natural, né? A gente toca assim, né? Aqui quem a gente está tocando, a gente olha, a gente vê, e tem que providenciar as coisas do dia a dia, e a gente esquece, por alguns momentos, em meio a tanto afazeres, que nós somos também, não somente seres naturais, mas nós somos seres espirituais. Essa é a nova criatura que nasceu quando aceitamos a Jesus. Essa é a nova criatura que passou a vigorar quando aceitamos Jesus. Somos seres espirituais. E às vezes a gente não tem noção da batalha espiritual que está à nossa volta. E a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra quem está aqui do meu lado, que eu posso tocar, que eu posso ver. A Bíblia fala que o inimigo das nossas almas não é aquele que você conversa todo dia na sua casa, que abraça, que toca, ou então quando você vai para o trabalho, sabe, aquele chefe, aquele colega, assim, a Bíblia fala que não é esse que é o seu inimigo. O seu inimigo está descrito na palavra de Deus, o inimigo das nossas almas. E a nossa luta, o Senhor fala, que não é contra essa pessoa do seu trabalho, essa pessoa da sua casa, o seu vizinho, lá na sua igreja, seja onde você tem colocado seu pezinho, tudo, esse não é seu inimigo. Esse que você pode tocar e ver, não é. A nossa luta nas regiões celestiais. O inimigo está ali. Então, eu preciso tirar, quando o caos está à volta, eu preciso tirar os meus olhos naturais e meus ouvidos, que são os dois sentidos que tomam frente, meio ao caos, é o que eu estou vendo, é o que eu estou ouvindo. Então, eu preciso fechar meus olhos e olhar assim com os olhos de Deus. Senhor, entra aqui. Venha com a tua luz. Senhor, eu quero ouvir a tua direção
e não esse caos à minha volta. Então, primeira coisa que fazemos quando as trevas, quando o caos, quando a confusão chega ao nosso redor, eu sei que não é o natural. O natural é a gente talvez enfrentar, talvez gritar, falar, o natural. Só que eu correr, fugir, isso mesmo, Adalberto. Às vezes a gente até. Porque o olho, às vezes, fala assim, ó, vai sobrar para você. Aí daqui a pouco o seu ouvido, né, ouve. Corre porque você é o alvo. Aí vem Ameaça, o né? pânico, aí você esquece de tudo que você já aprendeu até agora. Você tem E que você já fugir. falou que o pânico, às vezes a pessoa morre por conta Tira a do pânico, capacidade de né? De raciocínio. raciocínio. O pânico, Adalberto fala para mim, amor, o pânico tira a capacidade de raciocínio. Olha que coisa tremenda. Ele falou, muitas vezes a pessoa morre por conta do pânico, que ela não se aquietou Não toma a direção e não certa. toma a direção certa e morre por conta disso. Olha, e a palavra de Deus fala, não para a gente olhar o que está ao nosso redor. Olha como a palavra ensina. A palavra fala para a gente olhar para o nosso Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ali ele entra, toma o controle. Ali a gente se aquieta no cuidado que ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o poder sobre ele, né? Em nome de Jesus. E aqui diz, eu peguei um outro versículo também, está em João 14, 27, que diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Quer dizer, a paz de Jesus é diferente da do mundo. Então, a gente já tem que prestar atenção sobre isso. A paz de Jesus não é aquela paz em que está tudo bem, na tua casa está todo mundo sorrindo, todo mundo se abraçando, lá no serviço, todo lugar que você vai está tudo bonitinho. Essa é a paz do mundo. Aí, quando tem confusão, aí acaba a paz. A paz de Jesus é mesmo que em meio à confusão o seu coração você está tranquilo, confiando que Deus está no controle da tua vida e está tomando conta, né? E ele continua a falar: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem se atemorize. Eu vou deixar a minha paz. Essa é a promessa de Jesus. E nela eu tenho que confiar que Deus está no controle. Eu lembro, por ocasião aí do Covid, em que ficamos todos ficando em casa, né? E teve aquele momento, eu estou com Covid, a Alessandra pegou, veio para cá, todo mundo pegou e a gente estava junto, eu também peguei, tô. Aí vem aquela confusão naquele começo, né? A gente só sabia de morte, só sabia de tanta confusão, né? Tanto caos à nossa volta. E aí meu irmão veio aqui na minha casa, trouxe aqui uma sopa aqui para gente, veio aqui, e aí ele falou assim, maninha, os nossos dias são contados pelo nosso Deus. A gente não acrescenta nem um dia mais e nem tira um dia de nossas vidas, porque o Senhor está no controle de nossas vidas. Gente, pensa numa palavra assim que me tirou daquele caos que eu estava, daquele temor e me trouxe para o equilíbrio novamente. Então, queridos, no caos, primeira coisa, bota aí no seu coração. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando tem confusão, eu vou olhar para Jesus, eu vou confiar, eu confio nele. E isso já nos coloca já num equilíbrio para podermos raciocinar, ver o que precisa fazer, agir, né? Então, primeira coisa, no caos, olhar para Jesus. A segunda coisa é sabermos em quem cremos. Jesus, né? Eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei em quem tenho crido, ele. Aí eu botei assim, em quem você tem se segurado? E isso é muito importante, a gente responder isso, olhar.
Claro, eu vou falar assim, né? Fica bonitinho na fita para falar para todo mundo, já que eu sou muito legal, né? Aí eu vou falar assim: ah, eu tenho me segurado em Deus, né? A resposta assim, bonitinha, né? Que a gente dá. Eu tenho me segurado em Deus. Mas quando a gente vai analisar o nosso interior, às vezes a gente não está confiado em Deus. Às vezes a gente confia no dinheiro que a gente pode pagar, a gente confia nas coisas que a gente pode fazer, com quem a gente pode contar, a gente confia, quando a gente é casado, a gente confia no marido que vai poder ajudar a resolver as coisas, né? Eu botei aqui, confia na força, no casamento, no emprego, né? Muitas vezes a gente atribui isso tudo como um projeto de Deus, que é Deus que Projeto está de Deus. proporcionando, mas na É, hora que o negócio agarra, a gente, onde que está Deus agora aqui? Eu vou perecer e... é. Às vezes, querido, a pessoa perde o emprego e fica doida, né? E então ela tem se apoiado, tem se segurado, né? A gente percebe na hora em que falta algo, a gente vai entender em quem a gente tem se segurado, tem se apoiado, né? Então, na crise, né? Em quem eu tenho me apoiado, né? Aí o versículo é aqui, Jeremias 29, 11, que eu amo esse versículo. Sublinha aí na sua Bíblia aí, bota assim, pinta com uma cor bonita, sabe? Assim, que chame atenção, porque esse versículo é aquele versículo assim, é o Senhor que está falando comigo, no meu particular. É o Senhor que está falando. E ele fala para nós assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, nessa palavra, o Senhor está falando para nós aqui. Falou lá para Israel, falou para o povo dele, fala para nós também. Tem Lembram a que a impressão que a gente, gente tem que estar falando sempre individualmente com alguém, né? com Porque é alguém, né? demais esse Esse versículo. versículo, né? É, Mas ele está falando para a gente no no particular, sabe? particular. Eu é que sei. Isso me ajuda também muito saber que o Senhor sabe de mim, me conhece, sabe os pensamentos que eu tenho, e ele aqui ele revela os pensamentos que ele tem a respeito de mim. Que pensamentos são esses? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí abre um parêntese aí, que eu gosto sempre de abrir um parêntese aí, né? É, aqueles sonhos de Deus, né? Eu tenho sonhado, como é que é a música lá da Ludmilla? Jamais vão morrer. Jamais morrer, os sonhos de Deus vão se cumprir. E vou abrir esse particular aqui com a gente, aqui nesse momento, porque é pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, você tem desejo no seu coração, eu tenho os meus também. Agora, essa palavra aí que o Senhor está falando, ele está falando o fim que desejais. Às vezes a gente entende assim, que aquele desejo que eu tenho, sabe, no meu coração, que eu estou querendo isso, e isso o Senhor está falando aí, que ele vai me dar isso aí que eu estou querendo. E com Deus, queridos, não é assim. Não é assim. Ele vai transformando, se o nosso desejo de coração não está de acordo com o desejo do coração dele para nós, ele vai mudando o nosso desejo de coração para se adequar ao desejo do coração dele. Aí você pode pensar assim, então ele está me enganando, né? Ele está falando um negócio aqui, mas vai mudar meu desejo. E aí é que vem aquela coisa de confiar em Deus, no cuidado de Deus, né? Ele muda
o nosso desejo quando o nosso desejo não vai fazer o bem para nós lá no futuro. Então, ele transforma aqui. Exemplo a gente tem demais. Você pode olhar aí, na tua vida, fechando o olhinho agora, nesse momento, desejos que você teve no passado, você expressou, até formalizou diante de Deus, e Deus falou assim, não, eu tenho coisas além dessas aí que você está querendo para você, e isso aí vai te fazer mal. Você tem ou sou só eu que tenho? Eu tenho. Às vezes eu falo assim que os nãos que Deus me deu, são tremendos, queridos, os não. E glória a Deus porque ele falou não para um pedido meu, sabe? E falou sim para outros. A gente chega perto do que é isso no coração do nosso Deus quando temos filhos. E os filhos, eles se esmeram em pedir coisas aos pais, né? E o desejo do coração do pai é qual? É satisfazer os desejos dos filhos. O pai se alegra em fazer coisas boas para os filhos. Mas tem um momento em que os filhos pedem algo aos pais e os pais, assim, nem vacilam. Eles falam assim, não é porque eles são maus na essência, ou querem fazer o mal, não querem dar, não, eu sou mau, agora você vai me pagar, eu vou devolver a sua rebeldia agora, estou dizendo não, só para você pagar. É assim? Não. Quando é que os pais falam não aos filhos? A gente tem que pensar aqui que a gente, nesses desejos aí, a gente poderia falar sim, tá? Tem coisas que o pai fala não, porque não pode naquele momento dar, mas gostaria de dar. Não é desses desejos aí, não. É daqueles em que você pode falar sim, mas você olha para o filho, você ama tanto o filho, e você já tem a sua maturidade e você fala não, porque você pensa assim, não, eu tenho que falar não, que eu tenho que proteger o meu filho, porque eu amo muito meu filho. Eu sei que já aconteceu isso com você. Então, nosso Deus, quando ele fala não, ou que ele muda a estrutura do nosso pensamento, do nosso desejo, ele muda para que a gente se alinhe ao desejo dele, é porque ele sabe que aquilo vai nos fazer mal e ele quer o bem. Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Então, por isso que muitas vezes o nosso Deus vai falar assim, Gil, não, isso aí não. Aí, né, eu não sei vocês, mas eu fico assim, mas Senhor, por que não? Eu fico insistindo, eu quero, né? Às vezes eu me comporto como uma criancinha, assim, batendo pé, né? Eu quero, eu quero, eu quero, choro. Eu sei que vocês não, que vocês são mais adultos assim do que eu, mas às vezes eu choro com Deus, querendo, assim, e Deus continua falando que não. E há um momento em que eu falo assim, peraí, Gil, calma, eu conheço meu Deus. Ele me conhece, ele quer o melhor para mim, porque eu sou filha dele. Então, vou tentar ver aí, mudar meu pensamento para ver o que ele quer, porque o que ele quer para mim é sempre melhor, é sempre melhor. Então, me adequar. Então, primeira coisa, na confusão, no caos, eu vou olhar para Jesus. A segunda coisa, em meio ao caos, além de olhar para Jesus, eu vou colocar assim na minha mente, no meu espírito, peraí, eu sei quem é Jesus e eu creio nele. Isso vai fazer com que eu passe pelo caos, pela turbulência. A terceira coisa, tá, aí já é passos que nós precisamos dar
já mexe muito com as nossas atitudes. O terceiro passo, eu coloquei aqui, mudança de vida, de foco, de esperança, de alvo. Terceiro passo em meio ao caos. Tem muitas coisas que o caos está instalado, porque nós não estamos fazendo nada. Nós estamos repetindo hábitos, né, em nossa vida, e aí o que a gente está vivendo não muda. Então, o terceiro ponto é: eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Ou mudar o foco da minha vida, né, o alvo, ou mudar o jeito de ser, ou a esperança. Eu preciso mudar. E eu botei aqui como primeira pergunta: como ordenar a nossa vida se não mudamos de hábito? Como botar ordem no caos se eu permaneço fazendo a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Eu gosto de falar do antigamente, né? Agora não tem mais, né? Mas antigamente tinha, né? LP, né? Compacto simples, compacto duplo, né? E a gente tinha assim aquela eletrola. Vocês são mais novos, né? Mas deixa eu falar, tinha eletrola, tinha uma agulhinha, né, no toca-disco, e quando a gente arranhava o disco ali, sempre numa faixa que a gente mais gostava do disco, aí arranhava, aí o disco rodava assim, quando parava a agulhinha ali naquele arranhão, ele dava tchac, aí voltava, ficava repetindo, não passava adiante, não passava, ficava rodando ali. E, e isso me traz à mente, às vezes, as nossas vidas, né? Parece que arranhou alguma coisa ali na vida e a gente não consegue passar daquilo ali para avançar na vida. Aí fica sempre agarradinho ali naquele lugar, sabe? Então a gente precisa identificar, às vezes, o que está agarrado. Porque tem coisas, queridos, que dependem de outros na nossa vida. Mas aqui, esse terceiro ponto, eu estou propondo aqui também que tem coisas que a gente pode ajudar. A gente pode ajudar. Não fazer igual a Sara, né? Abraão e Sara, a ela querendo ajudar a Deus, né? Deus mandou uma promessa lá para os dois, vocês vão ser pais, não sei o quê. Aí, como estava demorando muito, a Sara resolveu contratar a escrava dela, a H, para resolver, para ter o filho ali no lugar, já que ela não podia ter filho. Eu não estou falando dessas arrumações, não. Mas tem arrumações em que a gente precisa fazer, a gente precisa mudar. Aí tem coisas que a gente bate o pé, sabe? Assim, que tem que ser daquele jeito nosso. Ah, se não fizer assim, eu não vou mudar, tem que acontecer isso para Muitas fazer. vezes isso é uma murmuração, porque você às vezes tem o suficiente, tem o maná, tem aquela roupa que boa, que não desgasta, que não está poída, mas aí o desejo do coração, por conta de muitas coisas que não vale nem a pena falar, a gente, eu quero mais, eu quero aquele carro, eu quero aquele endereço, eu quero passear em tal lugar e eu não tenho, todo mundo passeia, então, e a gente não olhando para Deus e não sabendo quem é Deus, né, que a Bíblia nos ensina a gente prosseguir em conhecer Deus. Se a gente prosseguir em conhecer Deus e olhar para Cristo, né, que Cristo fala: quem olha para mim vê o Pai. Então a gente vai entender o que a gente está passando, o que a gente tem, né, Ser e, grato, né? e ser grato. Você falou não murmurar, né? O contrário de murmuração é gratidão, né? Às vezes a gente fica tão focado naquilo que não temos que a gente esquece de olhar para aquilo que temos e que é precioso, sabe? Às vezes a gente foca o nosso olhar no outro, na coisa que o outro tem e esquece de ser grato naquilo que temos. Então, isso é mudar, né? A
palavra fala sobre, como é que fala lá de mudar o foco? Acho que é Hebreus 12. Mudar o foco das nossas vidas, do nosso olhar, a mente, renovar a nossa mente, né, com outras coisas. Eu preciso, Hebreus e Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos, pegando aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o 2. E não vos conformeis com esse século, não tome a forma das coisas que estão ao seu redor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar, renovar, mudar o foco, mudar o alvo. Às vezes é só isso que está precisando, que às vezes a gente fica agarrado numa coisa que a gente não tem, que tem pedido há tanto tempo. Eu não sei porque que eu estou insistindo nisso, mas glória a Deus. Às vezes a gente fica assim, tem que ser assim. O Senhor tem que dar isso, tem que dar isso. E o Senhor não dá, às vezes não é porque ele falou não, às vezes ele falou só aguarde um tempo, né? Tem que ser, tem que ser, tem que ser agora, tem que ser agora. O Senhor não me responde, o Senhor respondeu meu irmão, respondeu minha irmã, mas a mim não. E acaba que eu fico tão voltado, tão focado nisso, que eu desfoco das outras coisas ao redor. Então, o terceiro é mudar. Isso cabe a gente. Peraí, deixa eu mudar, deixa eu ver aqui, tem coisas aqui acontecendo também que são dignas de gratidão, né? E às vezes isso não está acontecendo porque, vou pegar a palavra de Adalberto aqui da murmuração, às vezes eu estou murmurando demais, eu não estou sendo grata a Deus, sabe? E às vezes é uma pequena mudança, queridos, que traz uma reformulação da nossa vida. Aí, 2 Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, aperfeiçoar tudo no temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu temo a Deus quando eu reconheço que Ele tem o controle da minha vida. Eu temo a Deus também quando eu deixo de murmurar e passo a ser grato por tudo que tenho. Eu temo a Deus quando eu me acalmo em meio ao caos, confiando que Ele está no controle da minha vida, que não tem outro. Minha vida não está na mão de ninguém. A minha vida, quem controla a minha vida, não é Adalberto, que é meu marido, que quer o bem para mim, mas Adalberto pode falhar. A minha vida não está na segurança do meu emprego, porque o emprego pode falhar. A minha vida não está na direção lá da igreja que eu pertenço, que eu sou membro, porque a igreja pode falhar, a liderança da igreja pode falhar. A minha vida não está na segurança dos filhos, porque filhos falham. A segurança da minha vida está em eu ter a Deus e saber que Ele me ama e Ele tem o controle sobre a minha vida. Sabe? A teoria da janela quebrada. Essa janela quebrada, essa teoria aí, foi o pastor Paulo que introduziu essa teoria na minha vida e eu gostei muito disso aí, sabe? Essa teoria fala que a total desordem, o total caos, não começa com total caos, com total desordem. Ela começa aos poucos. Então, surgiu essa teoria em cima da historinha de um edifício, em que estava sem ninguém, sem nenhum morador, e um garoto passou e quebrou uma janela. E aí vieram outros que viram aquela janela quebrada e passaram a quebrar. Em pouco tempo, esse edifício ficou todo depredado,
sabe? Então, ele falou assim, às vezes, alguma coisa se quebra, uma janela, ou alguma coisa se rompe em nossas vidas, se estraga, e a gente não conserta, acaba gerando um hábito de eu deixar para lá e deixar a coisa acumular, né? E que não vale a pena mais consertar. Mas sempre começa o caos, sempre começa de uma pequena coisa. Eu vou ler aqui. A desordem já instalada, ela aumenta de maneira avassaladora. No lugar onde ela não está instalada, a desordem vem mais devagar. A bagunça ao nosso redor faz com que nos ajustemos a ela. O homem precisa se reorganizar, voltando-se para Deus, pois sem ele fica vagando sem segurança. Vou falar uma coisa prática aqui, a nossa mesa aqui, não é, amor? Aí ela está arrumadinha, enfeitadinha, um jarro aqui, bonitinho. Mas aí vai, geralmente sou eu. Roberto não é bagunceiro, não, bagunça sou eu. Aí deixo um negócio aqui, eu deixo um copo aqui, eu deixo uma bolsa aqui. Aí, como eu vejo que já tem alguma coisa aqui, eu coloco outras coisas mais. Mas, se eu deixo sempre arrumadinha, fica mais difícil entrar desordem. Vocês estão entendendo essa teoria? Quando eu arrumo as coisas assim que elas vão se quebrando, vão se tornando desarrumadas, eu vou arrumando, fica difícil se instalar o caos, tanto físico aqui na natureza, quanto na nossa vida. Agora, se eu deixo de lado, se eu deixo acumular, né? Tem um programa chamado Acumuladores Compulsivos, né? Se deixa a coisa, depois chega um momento em que não tem mais como consertar, já estragou tudo. Então, a gente precisa também estar olhando as pequenas coisas e organizar. Tem uma menina, Priscila, não sei o quê, Priscila Organize, assim, ela faz as casas, né, organiza assim, as casas. Eu tenho um desejo secreto no meu coração de ter uma dessas meninas aí um dia na minha casa, né? Aí elas falam assim: para organizar uma casa, começa devagar, pega uma gaveta no dia, resolve assim, pega uma gaveta, eu vou arrumar essa gaveta. Aí no outro dia, outro, assim, eu acho chique demais. Mas vamos trazer para a nossa vida? Às vezes tem umas coisas que estão mesmo desorganizadas. Eu preciso renovar, eu preciso mudar o foco e organizar. A vida também a gente vai de pedacinho. Então, caos, confusão ao nosso redor. Ponto 1, eu preciso olhar para Jesus. Ponto 2, eu preciso confiar, crer em Jesus. O meu Redentor vive, vive, e por minha causa ele se levanta. Né? E terceiro, algo mesmo de prático, assim, de prático, botar a mão, né, na pá. Eu preciso mudar. Eu não sei o que a gente precisa mudar cada um. Eu sei que são coisas diferentes, pontos diferentes, mas a palavra de Deus para você hoje, você precisa começar a mudar para o caos não se instalar na sua vida. E a conclusão disso tudo confie em Deus para colocar ordem na sua casa. Deus é aquele Deus que vê a confusão, o caos instalado, ele chega diante do caos, ele fala assim: haja luz, e a luz vem e se instala. Então, eu preciso confiar que o nosso Deus é aquele que vai colocar em ordem, não importando o caos em que eu me encontro, mas ele vai botando em ordem. Eu lembro sempre do meu irmão pregando o evangelho para mim. Né? Ele falou: Maninha, nossa vida toda desarrumada, mas Deus vai, bota uma lâmpada, aí você vai e arruma um tanto de coisa, e fala assim: gente, minha vida pronta, está toda arrumada. Aí ele muda
o volt da lâmpada, aumenta mais a claridade, aí eu vejo coisas que eu não tinha visto antes. Aí eu falo, nossa, aqui tá uma desorganizaçãozinha assim. Aí vou consertar. Aí ele muda novamente a potência da luz e eu percebo outras coisas. Portanto, enquanto estamos aqui, Deus está aumentando a potência da luz sobre a nossa vida. Quanto mais perto estamos dele, mais ele vai mostrando, aumentando a potência da luz e mostrando aquilo em que precisamos consertar. Ah, Gil, eu não preciso consertar nada, tá tudo certo, a minha vida tá. Querida, deixa eu te falar, sempre tem algo que a gente pode fazer para melhorar. O Casados falava, que amor, casado para sempre? O lema, nada Nunca está tão bom que não possa melhorar, nem tão estragado que não possa ser consertado, né? Sempre tem algo melhor para a gente fazer. Se está bom, querido, pode melhorar. Isso de clarear aí é bom até ser dia claro, que é a estatura do varão perfeito. A gente vai morrer quase chegando lá, avançando para esse alvo, né? O nosso alvo qual é, amor? Nosso alvo é alcançar a estatura do varão perfeito. Nosso alvo é sermos igual Jesus. Então, tem coisa aí que você pode fazer para mudar, nossa vida melhorar. Aqui terrena, sempre melhorando. Sempre melhorando. Tinha um corinho que falava assim, sempre melhorando, sempre melhorando. E assim. E os nossos alvos aqui, nossa parentela, orar pelo Brasil e orarmos por Jerusalém. Porque tem paz os que oram pela paz de Jerusalém, não esqueçam isso, promessa de Deus. Então, sempre bote Jerusalém em suas orações. Nesse tempo, eu ando pedindo muito para a gente orar pelo Brasil, por conta de tudo que está acontecendo, né? E a nossa parentela é alvo mesmo que a gente tem colocado aqui toda segunda para orar. Não importa onde tem parente nosso, não importa se a gente gosta dele ou não gosta dele, mas se é parente nosso, ele é alvo da nossa oração aqui na segunda. Esteja ele na presença de Deus, com tudo certinho, ou esteja ele longe da presença de Deus com tudo errado, não importa. A gente tem colocado e pedido a bênção de Deus sobre a vida da nossa parentela. E temos confiado que Deus tem respondido a nossa oração. Amém? Amém. Vamos lá, então. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor Deus, por a gente ter esperança, Senhor Deus, em meio ao caos, em meio à turbulência, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, que o nosso olhar possa mesmo estar fixado no Senhor, não no tumulto, não no caos, mas que a gente possa fixar o nosso olhar, Senhor Deus, no Senhor. Pai, colocamos diante de Ti a nossa parentela. Temos falado, Senhor, não importa onde estejam, não importa a situação de vida em que eles estão levando, mas, Senhor, esse é o momento da gente colocar cada um diante de Ti e pedir, Senhor Deus, a Ti que Tu tenhas misericórdia e que a Tua graça alcance a cada um. Senhor, temos pedido que nenhum se perca, Pai, nenhum se perca, que o Senhor possa alcançar todos, ó Pai, estejam eles fazendo o que estiver fazendo, envolvido no que estiver envolvido, Senhor, mas o nosso pedido diante de Ti é que o Senhor alcance a nossa parentela, Pai, em nome de Jesus. Temos colocado diante de Ti também a nossa nação, o Brasil.
pedindo, Senhor Deus, que tu tenhas misericórdia, que tu venhas com justiça também, Senhor. Temos clamado para que tudo que está encoberto venha a ser descoberto, mesmo que doa em nossos corações, mas temos falado que o Senhor é o Deus da verdade. Então, que o Senhor desvende, Pai, toda mentira, tudo que está encoberto, que o Senhor venha com a tua luz sobre a nossa nação, venha com a tua justiça, Senhor Deus, sobre a nossa nação, que o mal, Senhor Deus, não impere, mas que o bem triunfe conforme diz a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoe toda a autoridade, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o presidente dessa nação, que tenha sabedoria para conduzir, Senhor Deus, esse momento de caos na nossa nação. Dê sabedoria a esse homem, aqueles que estão com ele, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, colocamos também a cidade de Jerusalém diante de ti. Senhor Deus, os teus planos sobre essa cidade são tremendos, estão descritos na tua palavra. Por isso pedimos, Senhor Deus, a tua proteção e que eles reconheçam a Jesus como Senhor em suas vidas, ó Pai. Guarda aquela cidade. Hoje eu já tive notícia que Gaza teve lá lançando foguetes sobre Israel. Israel devolveu com foguetes contra Gaza. Senhor Deus, um conflito naquele lugar, um lugar tão pequenininho, cercado por todos os inimigos, tantos inimigos, Pai, mas que o Senhor possa erguer a tua proteção sobre aquela cidade, sobre aquele país, Senhor Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, aquele lugar, Pai, diante de ti. Guarda as nossas vidas, Senhor, que a gente entenda, Senhor Deus, que o Senhor é Deus até quando o caos está instalado, sim, Senhor Deus, mas que a uma só voz tua, o caos vai embora. Então, Senhor Deus, que a tua palavra esteja conosco, Senhor Deus, para a gente declará-la, que haja luz, onde tem turbulência, onde tem angústia, onde tem ansiedade, que haja luz, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Terminamos. Eu vou desligar.